Então, o tema da nossa aula de hoje é a avaliação de desempenho, não a de vocês, obviamente, mas a de funcionários, né, dos trabalhadores das empresas. Então, a avaliação de desempenho tem uma origem bastante antiga, então a gente não está falando de algo que seja novidade. Há registros já de avaliação desde a Idade Média, né, com a Companhia de Jesus, os jesuítas, depois em outros órgãos e empresas também, né, então aqui eu coloquei só como curiosidade geral, né, o Serviço Público Federal dos Estados Unidos, o Exército Americano, no início do século XX, com a General Motors, fazendo avaliação de executivos, e após a Segunda Guerra Mundial, é que a avaliação de desempenho ela ganha força, né, e várias empresas passam a aplicá-la. Então, o que é essa avaliação de desempenho? Então, temos o conceito, que o nosso amigo Chiavenato apresenta na sua obra, em que diz que é uma apreciação sistemática sobre o desempenho de cada pessoa no seu cargo e do seu potencial de desenvolvimento futuro. Então, quando ele fala que é uma apreciação sistemática, esse sistemática, ele está dizendo que é de tempos em tempos, né? Então, existe uma periodicidade e existe uma estrutura de se fazer essa avaliação. Então, olhando sobre o desempenho da pessoa e até mesmo do potencial dela para um desenvolvimento futuro dentro da organização. Para que isso? O objetivo, é claro, é melhorar os resultados dos recursos humanos, que a organização consiga, né, se subsidiar desta avaliação para ela também, né, as pessoas melhorando, ela melhorar e também atingir melhor os seus resultados de negócio. Esse é o objetivo principal, o básico. Outros objetivos, chamados aqui de objetivos intermediários. O primeiro seria ser uma base para um desenvolvimento de pessoal, ajudando a diagnosticar necessidades de treinamento, animar e ajudar os empregados a trabalharem para o seu autodesenvolvimento, estabelecer planos de desenvolvimento. Então, muitas empresas utilizam a avaliação com essa finalidade principal, de poder estar melhorando e desenvolvendo as pessoas que fazem parte dela. Um outro objetivo seria medir simplesmente o rendimento, estabelecer o valor de cada um, da contribuição de cada um, fornecer informações que permitam tomar decisões sobre pessoal, como aumentos, promoções, reconhecimentos, e facilitar e aperfeiçoar indicadores de desempenho da própria empresa. Outro objetivo seria a comunicação. Um processo de avaliação de desempenho poder melhorar o relacionamento chefe-subordinado a partir do momento que as pessoas têm um feedback, sabem como estão indo, poderem conversar, isso melhoraria a relação entre os chefes e os subordinados. Dar feedback para as pessoas, que é o retorno, orientar para estimular a produtividade, então dizer o que elas podem estar melhorando. Então, todos esses objetivos na área da comunicação, também identificando problemas e obstáculos que afetam o rendimento. E um quarto objetivo, formar banco de dados, ou seja, produzir informações para pesquisa sobre os recursos humanos, para ter dados para respaldar decisões tomadas. Então, por que fulano teve, né, um aumento salarial, por que fulano foi demitido, por que tal pessoa foi para um programa de treinamento. Então, esses dados da avaliação vão subsidiar essas atividades, e até mesmo suprir documentação que possa justificar decisões tomadas junto a tribunais, ações trabalhistas, movimentos sindicais, etc. Porque, tendo o registro de desempenho das pessoas, isso também é bom para a empresa, para ela ter todo esse acompanhamento e essas informações, e eventualmente se alguém entrou na justiça por algum problema, enfim, ela tem um respaldo, tem uma prova ali documental de como é que estava o desempenho daquele colaborador. Quem é o responsável pela avaliação de desempenho? Depende de como é que está estruturada. Pode ser o gerente ou o chefe imediato, pode ser a própria pessoa fazendo a sua autoavaliação, muitas vezes o indivíduo e o seu gerente, a sua chefia. Às vezes, então, é feita uma forma de que cada um faz a avaliação da pessoa e depois eles sentam e discutem, tentam conversar, chegar num consenso. Pode ser envolvida a equipe de trabalho, ou seja, os colegas.
Pode ser o órgão, o departamento de recursos humanos, pode ser feito um comitê de avaliação específico para essa finalidade, né, com outros membros da empresa que vão ser responsáveis por fazer a avaliação, e podemos ter também a famosa avaliação 360 graus. Essa avaliação é composta por todas as pessoas que rodeiam, né, que estão ao redor daquele avaliado, como no exemplo a seguir. Então, nessa figura, nós temos um determinado gerente, que é um indivíduo que está sendo avaliado, no nosso exemplo aqui fictício, e nós temos vários agentes que o circundam fazendo a avaliação dele. Então, nós temos o superior dele, provavelmente um diretor, que vai avaliar questões como resultados financeiros e operacionais, ou mesmo a liderança daquele gerente. Nós temos lá embaixo subordinados, que vão também avaliar aquela pessoa, o seu estilo de liderança. Se esse gerente atender clientes, os clientes podem fazer uma avaliação dele. Se ele lidar com fornecedores também, os fornecedores podem avaliar determinadas questões, e pares, que são outros gerentes, outros colegas de trabalho, também podem avaliá-lo. Então, nesse modelo de avaliação, é importante estabelecer quem são todos os agentes, quem são os sujeitos que circundam aquele avaliado, e cada um fazer uma avaliação naquilo que lhe compete. E aí é dado feedback para o avaliado. Aí o avaliado também pode se autoavaliar. Então, a gente teria aqui na avaliação 360 graus uma avaliação mais completa, porque são vários olhares em cima de uma mesma pessoa, não é simplesmente só o superior, como é o modelo mais tradicional. Claro que isso tudo dá bastante trabalho, né? Então tem o seu custo, digamos assim, de trabalho para ser realizado, e se for feito em papel, é um problema, porque gera um excesso de papelório. Claro que esse tipo de avaliação, o ideal é que já se faça em meios eletrônicos para otimizar, para poder até mesmo trabalhar bem o gerenciamento desse tipo de avaliação para facilitar. Agora vamos conhecer os métodos tradicionais de avaliação de desempenho. Eu trouxe aqui para vocês nos próximos slides uma descrição de cada um desses métodos e um exemplo, tá? Então, eu escolhi 6 que são os mais utilizados, e desses 6 eu diria que o principal, que a maioria das empresas utiliza, é o primeiro, que se chama escalas gráficas. Então, vejamos. Como funcionam as escalas gráficas? Então, a gente vai ter de tempos em tempos esse processo implementado através de um formulário, onde se mede o desempenho através de fatores de avaliação previamente definidos e graduados. É um formulário de dupla entrada, onde as linhas são os fatores e as colunas são os graus de variação. E cada fator é descrito de uma forma sumária, simples, objetiva, estabelecidos os graus da escala, pode ser 3, 4 ou 5 graus, e aí a pessoa que vai avaliar vai ler cada fator e vai marcar a sua opinião, a sua visão sobre o avaliado conforme a escala apresentada. Tudo isso depois é tabulado, pode gerar gráficos, por exemplo, se a pessoa passou por um processo anterior de avaliação, um ano antes, um tempo antes, pode-se fazer um comparativo com a avaliação atual. Então, tem a vantagem de ser um processo simples e relativamente fácil de se apresentar. Então, nesse exemplo, nós temos os fatores na coluna da esquerda listados, como produção, qualidade, conhecimento do trabalho, cooperação, compreensão de situações, criatividade, realização, etc. Então, a empresa vai elencar quais fatores ela quer avaliar e vai colocar numa escala. Essa escala que foi apresentada nesse exemplo vai do ótimo até o fraco. Então, tem vários tipos de escala. Temos escalas, por exemplo, de concordância, em que nós teremos frases afirmativas e aí o grau de concordância do avaliador em relação àquela frase. Então, do concordo totalmente ao discordo totalmente. É um outro tipo de escala. Tá? Podemos ter uma escala de frequência, por exemplo, que vai do sempre até o nunca. Tá? Então, a empresa também tem que estabelecer qual é o modelo que ela quer utilizar. Esse nosso exemplo, ele está do ótimo até o fraco. O segundo método se chama escolha forçada. Nesse método, o desempenho é avaliado através de blocos de frases descritivas que focalizam determinados aspectos.
e cada bloco é composto de 2, 4 ou mais frases, e o avaliador deve escolher, dentre as frases oferecidas, aquelas, em geral uma ou duas, que mais se aplicam ao desempenho. Por isso que o nome é escolha forçada. O avaliador é forçado a escolher alguma frase que represente o desempenho do avaliado. Ou, alternativamente, escolher a frase que mais representa o desempenho e aquela que mais se distancia. Então, também pode ser um modelo em que o avaliador tem que escolher duas frases, uma que mais reflete o desempenho e a outra que não tem muito a ver, né, que mais se distancia do desempenho. Vejamos o exemplo. Então, aqui nós temos o formulário de avaliação, também com os dados de identificação, e os blocos de frases. Cada bloco, nesse nosso exemplo, tem 4 frases, e ali tem as instruções, né? Anote com um X na coluna ao lado, com sinal mais, para indicar a frase que melhor define o desempenho do funcionário, e com sinal menos, a que menos define o desempenho. Então, cada bloco sempre tem que marcar uma frase no mais e uma frase do menos. Então, o nome é escolha forçada, porque força o avaliador a fazer essa marcação. Então, é um processo meio complicado de se montar, porque as frases têm que ser muito bem pensadas, e talvez não gere uma avaliação tão precisa, né, como o método anterior. Mas é uma possibilidade também. O terceiro método se chama pesquisa de campo, um método mais qualitativo, e ele é feito através de entrevistas entre um especialista em avaliação, chamado staff, normalmente um profissional da área de recursos humanos, com os gestores, que são chamados gestores de linha, para em conjunto avaliarem o desempenho dos colaboradores. E desenvolve-se em 4 etapas. Então, tem uma entrevista de avaliação inicial, outra entrevista de análise complementar, planejamento de providências. Então, acho que esse é o ponto legal desse método, porque já se implanta alguma coisa e se acompanha os resultados. Então, é um método muito mais, assim, de uma consultoria interna do profissional de RH com o gestor. Aqui temos um exemplo de um formulário utilizado nesse método de pesquisa de campo. Vocês vejam aqui que ele é um método muito mais qualitativo, então foram estabelecidas perguntas em cada uma das etapas, né? E aí vai se dando um acompanhamento mais personalizado para os gestores. Ponto negativo, muito tempo para se fazer isso, e tempo é dinheiro, né? Ponto positivo é que é um método bastante completo, e não fica só na avaliação, né? Já vai para a prática, providenciar alguma coisa, poder dar um acompanhamento, enfim. Né, seria um método bem interessante se a empresa, de repente, não é tão grande, né, se consegue implementar. Outro método é chamado método dos incidentes críticos. Então, tem a ver com o que foge um pouco da normalidade do desempenho do empregado. É um método de avaliação simples, baseado nas características extremas, que são os incidentes críticos, que representam desempenhos altamente positivos, o sucesso, ou altamente negativos, o fracasso. Ou seja, a preocupação é com os desempenhos excepcionais, é como eu falei antes, aquilo que foge da média, ali, da normalidade. Cada fator de avaliação do desempenho é transformado em incidentes críticos ou excepcionais para avaliar, então, pontos fortes e fracos de cada funcionário. Então, o método aqui está um pouquinho borrado, mas ele é muito simples. Existe um formulário meio que em branco, né, só para fazer um registro da data da ocorrência daquele incidente, poder listar, né, o que aconteceu, tanto negativamente como positivamente. Nesse exemplo aqui do formulário, é um formulário com 2 lados, né, um lado vermelho, um lado azul, enfim, mas é uma questão de criatividade da empresa, e aí poder se pensar, né, como é que foi a avaliação daquele incidente. Então, né, diferente dos anteriores, que a gente já tem as frases todas prontas, aqui a gente não tem nada pronto. É uma avaliação que vai sendo construída e vai sendo registrada conforme o desempenho do indivíduo. Claro que tem que ser estabelecido um prazo, né, se é mensal, semestral, enfim, de quando que vai estar sendo aplicado esse formulário. E o grande desafio é fazer com que realmente o avaliador pare naquele momento, né, que aconteceu um incidente e faça o registro daquele incidente. Essa é a dificuldade, né, se lembrar, enfim, parar o que está fazendo para registrar. Porque o problema é que se deixar para registrar depois, é possível que depois esqueça, né, não lembre, não recorde aquele incidente que aconteceu.
Por outro lado, é um método muito fiel porque ele é baseado em fatos, né, não é em suposições sobre o desempenho dos empregados. Então, se for viável, é um método interessante de ser implementado. O próximo método se chama comparação aos pares. Consiste em comparar 2 a 2 empregados de cada vez. Então, é um método muito assim que cria aquela ideia do ranking, né? Para poder classificar os empregados, quem foi o melhor, enfim. Se anota na coluna da direita aquele que é considerado o melhor, quanto ao desempenho. Pode-se ainda utilizar fatores. Assim, cada folha do funcionário seria ocupada por um fator de desempenho. Vejamos um exemplo. Fator produtividade. Tenho 4 empregados na equipe e eu vou comparar 2 a 2 para verificar quem foi mais produtivo. Então, no nosso exemplo aqui, comparando o indivíduo A com o indivíduo B, o B foi mais produtivo. O A com o A foi mais produtivo naquele período. O C com o C, e assim por diante. E no final, somaria, né, quantos pontos cada empregado teve em relação àquele fator. E aí eu posso fazer isso para cada fator, né, que foi elencado. Qual é o objetivo? Verificar quem teve mais pontos em cada fator e quem teve mais pontos ao final, né, no todo, e aí poder promover a pessoa, enfim, ou mesmo desligar aquele que está menos produtivo, digamos assim. Então, ele é um método com essa finalidade, apenas de comparação, né? E aí eu tenho que ter uma equipe com pessoas no mesmo cargo, enfim, para poder fazer isso, senão ele também não fica fora de propósito. O outro método se chama frases descritivas. Então, é um método que não exige a obrigatoriedade, então, diferente daquela escolha forçada, né, que forçava ali o avaliador a marcar. Nesse caso aqui, o avaliador assimila apenas as frases que caracterizam o desempenho subordinado com um mais, ou um sim, um S de sim, e aquelas que realmente demonstram o oposto, com menos ou não. Então, é parecido com escolha forçada, porém não é forçado a marcar, né? Aqui também se formata um pouquinho, mas dá para a gente ter uma ideia, né? Teríamos um formulário com os fatores listados, o mais para marcar se aquilo reflete, né, o desempenho do empregado, o menos para marcar se não reflete, e aí, né, vai se fazendo a avaliação de cada fator e fazendo essa marcação. Então, a gente pode correr o risco de todo mundo ter tudo marcado, e aí a gente, né, não consegue fazer a diferenciação dos empregados, talvez nem identificar o que cada um pode melhorar. Então, é um método simples e que tem que ser pensado se vale a pena fazer esse método ou não, porque talvez ele pode não trazer algum resultado que a gente está esperando. Bom, agora que nós vimos os métodos tradicionais, né, a gente vai verificar os problemas relacionados à avaliação de desempenho. Esses problemas são chamados de distorções perceptivas dos avaliadores. Então, o que é isso, né? É poder acontecer alguma distorção na hora de se fazer uma avaliação e a avaliação do empregado não ser algo assim totalmente fidedigno e confiável. Então, vocês vão ver que os nomes dessas distorções são muito óbvios, exceto o primeiro desses efeitos, que é chamado efeito de halo. Halo com H, tem a mesma origem da palavra auréola, que significa o reflexo. Então, a gente pode entender que como o efeito de halo como um reflexo que vai acontecer no momento da avaliação. Vejamos o conceito. Uma tendência de formar um conceito sobre a pessoa apenas pelas suas características mais marcantes, em detrimento de outras igualmente relevantes, passando esse julgamento a ser outorgado aos demais indicadores de desempenho. Ou seja, eu tenho um funcionário que é muito simpático e comunicativo, e aquela é uma característica marcante daquela pessoa. Eu me deixo influenciar, claro que inconscientemente, por essa característica, e eu tendo a avaliá-lo bem em tudo que está sendo avaliado, em todos os fatores. Então, produtivo, comunicativo, responsável, enfim. Então, eu passo a não fazer uma avaliação muito fiel de cada fator, porque aquela característica é tão marcante, pô, a pessoa é tão bacana, que eu vou avaliá-la bem. E vejo que aqui eu estou falando de algo positivo, mas poderia ser de algo negativo. E daí o avaliador acaba distorcendo o que seria uma avaliação fiel sobre aquela pessoa.
por causa dessa característica marcante. Então, é algo bem difícil, assim, de se combater, porque é um processo muito inconsciente, e a gente tem que saber que isso pode acontecer. Vejamos os outros. O outro efeito se chama tendência central. É uma tendência para avaliar as pessoas em torno da média, sem a preocupação com as diferenças individuais. É a chamada uma posição cômoda do avaliador, nem bonzinho nem exigente, evitando, assim, posições extremas por medo de prejudicar os fracos e de assumir responsabilidades pelos excelentes. Nesse caso, o avaliador não quer se envolver muito no processo, né? Ele não quer se incomodar, digamos assim. Então, ele marca todo mundo ali, uma avaliação todo mundo razoável, em torno da média, para bem e afim, né? E aí ele não é muito criterioso na sua avaliação. Por isso que o nome é tendência central. Se a gente estivesse ali trabalhando com aquele método das escalas gráficas, seria literalmente o coluna do meio, né? Então, nenhuma avaliação muito positiva, nenhuma avaliação muito negativa. A outra distorção se chama erro constante. Consiste em situar os avaliados nos extremos. Então, esse aqui não é no coluna do meio, nos extremos, ou lá para cima ou lá para baixo, né? Então, alguns avaliadores são indulgentes e classificam os avaliados como excelentes, e outros são exigentes e tendem a situá-los abaixo da média. Então, às vezes, a gente pega um mesmo empregado e, de repente, um avaliador e outro avaliador, e um coloca sempre tudo muito positivo, e o outro coloca tudo muito negativo, e a pessoa é a mesma. Vejam que existe alguma distorção, né? É impossível que alguém tenha uma visão tão distinta de outro em relação ao desempenho do avaliado. E aí, com certeza, houve esse erro constante, né? E aí, às vezes, a gente pega a avaliação de um determinado avaliador, que avaliou vários funcionários, e para ele todo mundo é ótimo. Mas não tem como todo mundo ser ótimo em tudo o tempo todo, né? Então, essa pessoa também, às vezes, não foi tão criteriosa, não quis se incomodar, e classificou todo mundo de forma maravilhosa. Aí, cometeu um erro constante. Outra distorção, avaliação congelada. Eu brinco que é o efeito Frozen, né? Tendência a perpetuar um conceito sobre o empregado, esquecendo-se que o desempenho mais importante é o atual, e que os fatos passados são relevantes, mas não representam o único dado a ser levado em conta, sobretudo porque o comportamento humano é mutável. O que significa isso? A avaliação de desempenho tem um período para ser realizada. Então, digamos que na minha empresa eu faço uma avaliação de 6 em 6 meses, de todo mundo. E aí, o que acontece? Nesses 6 meses, muita coisa pode ter acontecido. E aí, eu coloco, de repente, a pessoa teve lá um desempenho no início do período muito ruim. E aí, eu fico com aquilo na cabeça. E aí, eu vou avaliar ela todos os 6 meses muito ruim. Mas, de repente, o que aconteceu muito ruim foi só lá no início. Então, eu teria que fazer uma média, né, desses 6 meses. Ou, ao contrário, na avaliação anterior ela foi muito mal, né, no semestre anterior. E agora eu estou num outro semestre, e eu me esqueço disso. E eu meio que repito aquela avaliação anterior. Então, porque eu não estou levando em conta o período atual, estou levando em conta algum período que já passou, né. Então, o avaliador ele tem que ser muito criterioso e poder pensar, ok, eu estou avaliando de quando a quando? O que aconteceu nesse período, nesses meses, né? E não se basear só lá no início, ou só lá no final, ou em avaliações anteriores. Tem que levar em conta o período todo e o período atual. A falta de memória é o contrário, né? É a tendência de considerar só os últimos fatos. Então, se a gente pegasse esses 6 meses, a pessoa está avaliando lá só pelo desempenho do 6º mês, e esquecendo que teve o mês 1, 2, 3, 4, 5. Então, a pessoa esqueceu que outros importantes ocorridos durante o período de tempo. Então, esqueceu os outros fatos, os outros meses, e aí teve uma falta de memória, né, em relação ao que aconteceu para fazer a avaliação. E, por fim, a última distorção se chama viés do avaliador. Aqui o viés é bem assim questões pessoais mesmo, né, e aí o avaliador acaba permitindo que as questões pessoais distorçam a sua avaliação. Claro que muitas vezes de forma inconsciente também. Então, o que são questões pessoais? O meu colega ali que eu estou avaliando, ele é meu vizinho, e aí eu tive um problema lá no meu condomínio com esse meu vizinho.
eu acabo trazendo essa questão pessoal lá de fora da empresa para uma avaliação, né, do desempenho dela dentro da empresa, né, misturando as coisas, ou, sei lá, algum conflito que se tenha, até mesmo questões, lá, um se torce para um time, outro torce para o outro, um é de um partido político, outro, sabe? E aí acaba misturando as coisas e distorcendo as avaliações. Então, claro que fazer avaliação é algo muito difícil, que a gente tem que tentar ser o mais imparcial possível, mas nós somos humanos, né? Então, a gente acaba, muitas vezes, se influenciando por outras coisas e isso acaba distorcendo a avaliação. Então, vejam que o processo de avaliação de desempenho não é algo simples, é diferente de outras atividades da gestão de pessoas que são obrigatórias e que eu tenho que fazer, senão a gestão não acontece, como remuneração, seleção, né? Se eu não fizer a seleção, não tem funcionário. Agora, avaliação não. Não há uma obrigação da empresa avaliar os seus colaboradores. Ela avalia porque ela acredita nesse processo. E aí vocês vejam que mesmo assim a gente pode ter problema. Então, a avaliação de desempenho, quando ela existe, ela tem que ser bem planejada, bem implementada, para não se correr o risco de se implementar uma avaliação e depois ter que cancelar, retirar ou não fazer mais, porque realmente aí o estrago já está feito. Então, a gente fecha aqui a apresentação e a gente já vai abrir, estou tirando aqui a gravação, abrir para os questionamentos.